Olá, muito boa noite, telespectador, internauta, você que acompanha o dia a dia da TV São Caetano. Muito obrigado por nos dar a honra da sua audiência, por nos acompanhar todas as quartas-feiras. Café com Fatos no ar, reportando os principais fatos da região do ABC e numa quarta-feira pra lá de quente do meio político, viu? O que tem de informação da seara política da região do ABC e principalmente de Brasília. Aliás, neste momento, Brasília em polvorosa, e nós vamos trazer mais detalhes daqui a pouco a respeito deste assunto. Comigo, Leandro Amaral, e com meu amigo jornalista Anderson Afonso, também traz informações quentes desta quarta-feira. Tudo bem, Anderson? Fala, Leandro. Boa noite para você, tudo bem? Grande abraço, muito bom saber que todos estão nos acompanhando aqui. Você que está na tela da sua TV aí no canal 3 da NET, você que está em qualquer parte do Brasil e do mundo, em webtvsãocaetano.com.br, nossa parceira de conteúdo. Café com Fatos caminhando para 2 anos, informação, serviço, opinião, debate. Quem faz a região do ABC passa pelo Café com Fatos, e você que nos acompanha, participa, manda aqui a sua mensagem pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Facebook, nos ajuda a fazer o Café com Fatos, que traz informação e que daqui a pouco vai destacar também os nossos entrevistados. Hoje 2 entrevistas muito importantes para quem vive o grande ABC, Leandro. É verdade, Anderson, e como eu disse que Brasília está em polvorosa neste momento, nós vamos explicar a situação para quem já está acompanhando e para você que está aí à frente da telinha agora e está atualizando o seu dia a dia agora. O que aconteceu nesta quarta-feira foi um fato inédito. Pela primeira vez na história da República, ou nunca antes na história deste país, um senador da República, ou seja, alguém eleito e no exercício do mandato, foi preso. Trata-se do senador do Mato Grosso do Sul, o senhor Delcídio Amaral, temos imagens dele neste momento, foi preso hoje de manhã pela Polícia Federal, ele que é acusado de atrapalhar as investigações envolvendo o Petrolão, que é aquele escândalo todo de desvio de dinheiro por meio de contratos com a Petrobras. E neste exato momento, o Senado, e isso é algo constitucional, o Senado é quem tem a prerrogativa de decidir se o senhor Delcídio Amaral continuará ou não preso. E neste momento, uma primeira decisão que acaba de sair do Senado Federal é que a votação será secreta. Porque teve uma briga, uma celeuma, a oposição até provocou a justiça, dizendo que a votação deveria ser aberta, mas há poucos minutos o presidente do Senado, Renan Calheiros, anunciou que a votação será fechada. Portanto, já dá para imaginar o que pode acontecer no desfecho dessa história. Se não querem mostrar a cara, muito possivelmente vai prevalecer o corporativismo. E nessa história do Delcídio, entre aspas, atrapalhar a condução da investigação, isso é materializado por meio de um vídeo, inclusive um áudio também que foi vazado aí à imprensa, um áudio de 1h30 que traz supostamente a fala de Delcídio Amaral, com conversas com Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, e nesse diálogo de 90 minutos, o Delcídio teria oferecido rota de fuga e também dinheiro para que Nestor Cerveró se calasse, mantivesse o silêncio diante da possibilidade de delação premiada ou diante da possibilidade de trazer à tona o que realmente aconteceu em relação aos contratos obscuros feitos pela Petrobras ou as chamadas comissões dadas por estes contratos. Então, esta é a notícia, claro, uma notícia triste, mais uma vez o cenário político envolto às questões policiais, e é exatamente isso que você está em casa entendeu e que a gente também se questionou, a Polícia Federal prende e o Senado pode soltar. Pasme, é isso mesmo que prevê a Constituição, Anderson. É isso mesmo. E olha, passando da política para a economia, falando da economia regional, aquilo que vai ser destaque nos jornais de amanhã, você sabe antes, acompanhando aqui o Café com Fatos. Saiu agora há pouco, agora no final da tarde, a mais recente pesquisa sobre o desemprego aqui na região do ABC, trabalho realizado pela Fundação SEAD e pelo DIEESE em parceria com o consórcio intermunicipal Grande ABC. E a gente tem uma boa notícia, caiu o desemprego entre os meses de agosto e de setembro e de outubro. É o número mais recente que foi divulgado hoje. Caiu de 13,1% para 12,5% da população economicamente ativa. Só que esse número é superior aos 10,3% do mesmo mês de outubro de 2014. Então são 173 mil
pessoas que estão desempregadas, força de trabalho produtiva da nossa região que está fora do mercado de trabalho. A indústria de transformação continua sendo o setor que mais demitiu nesta época do ano. Esta recuperação, ela é natural, segundo os técnicos, porque tem aí o final do ano chegando e os empregos temporários, mas não significa, portanto, nenhum tipo de recuperação do emprego ou que essa seja uma tendência para os próximos meses. Então, repetindo, caiu o desemprego na região do ABC do mês de setembro para o mês de outubro, mas o desemprego, comparando com o mesmo mês do ano passado, subiu na região do ABC. E trago mais um destaque importante, Anderson, a respeito da justiça ou das páginas policiais, infelizmente também envolvendo a região do ABC, mais especificamente Santo André. Tenho até aqui em mãos nesse momento o acesso ao site do Tribunal de Justiça de São Paulo e a notícia justamente está publicada no Tribunal de Justiça de São Paulo, dando conta de que a Justiça de Santo André condenou 3 envolvidos em esquema de propina no setor de transportes. É mesmo aquela história do início dos anos 2000, ainda quando o Celso Daniel era prefeito de Santo André, questão do transporte que parece uma novela, um tabu em Santo André. Pois bem, diz exatamente o seguinte, a notícia aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Decisão da primeira vara criminal de Santo André condenou os empresários Sérgio Gomes da Silva, lembra dele? O Sérgio Sombra, e Ronan Maria Pinto, proprietário do jornal Diário do Grande ABC. Além do ex-secretário ou ex-supersecretário do governo Celso Daniel, Klinger Luiz de Oliveira Souza. Foi vereador também. Foi vereador também, exatamente. Acusados de liderar esquema de cobrança de propina de empresas de transporte contratadas pela prefeitura. Ronan Maria Pinto foi condenado a 10 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado, bem como ao pagamento de 48 dias de multa pelos crimes de concussão e corrupção ativa por várias vezes. Segundo a decisão, que foi encaminhada, chancelada pela juíza Maria Lucinda da Costa, ficou claro a participação de uma espécie de organização criminosa. Abre aspas, é inafastável a condenação de Klinger, Ronan e Sérgio por fartas são as provas de recebimento de valores de modo ilícito, bem como a destinação pessoal do proveito da corrupção. Não há tese defensiva que leve à absolvição. Palavras então da juíza Maria Lucinda da Costa, decisão da primeira vara criminal de Santo André. Anderson. Pois é, isso faz lembrar, claro, a morte do ex-prefeito, que vai completar agora em janeiro 14 anos, sem que se tenha a definição por completo do processo e a definição de quem são os culpados por essa brutal morte. Não é? 2 teses seguem em confronto, a do Ministério Público dizendo que esse esquema de propina citado aí, que foi objeto da decisão da Justiça de Santo André, é que seria a origem da morte de Celso Daniel, que teria em algum momento tentado frear esse processo que já estava instalado na prefeitura de esquema de propina. Foi morto por isso, diz o Ministério Público. Os promotores continuam defendendo essa tese. A polícia diz que foi um crime comum. Então, as coisas vão se conectando, muita gente já morreu nesse processo aí desde 2002 e, lamentavelmente, é uma chaga que permanece aberta, não só para os moradores de Santo André, mas para toda a região, e é um crime que ganhou uma repercussão nacional. Né? E o nosso exercício de futurologia parece que está em dia, viu? A gente abriu aqui falando de política e justiça, mas numa pauta negativa, a nossa convidada de hoje une exatamente esses 2 pilares, política e justiça, mas ela pretende impor uma pauta positiva. É com muita alegria que nós recebemos aqui em nossos estúdios, na sequência desta pauta de ouvir os pré-candidatos a prefeito das cidades do ABC, numa iniciativa modesta, mas que pretende auxiliar o dia a dia do eleitor e do morador do ABC, a delegada Lucy Fernandes, ela que colocou o nome à disposição, pela primeira vez, estreando na vida eletiva, como pré-candidata a prefeita pelo PT do B, aqui na cidade de São Caetano. Doutora Lucy, obrigado pela presença e pela gentileza da entrevista. Muito boa noite. Boa noite, agradeço o convite de vocês e aos telespectadores aí pela audiência aí. E pretendo aqui expor aí, a gente fazer esse bate-papo e a gente expor um pouco da nossa história, da nossa perspectiva para São Caetano que virá agora no próximo ano.
E estou à disposição de vocês. Muito bom, né? Delegada titular do 3º Distrito Policial aqui de São Caetano do Sul, tem uma história muito importante de serviços prestados na polícia, principalmente, e a doutora Lucy vai explicar primeiro por que decidiu entrar na política. Por que colocar seu nome à disposição para a eleição municipal do ano que vem? Doutora Lucy, o que a motivou a fazer isso? Bom, eu já tive muitos convites, alguns para vereança, uma maioria para vereança. E até então, na verdade, nunca tinha aceitado nenhum convite porque estava muito focada na minha atividade, que é realmente aquilo que eu gosto muito demais de fazer. E de repente veio esse convite e a gente parou para pensar e de repente eu achei, olha, chega uma hora que você na sua atividade, e porque você vive numa cidade em contato com amigo, família e as pessoas, que você sente a necessidade de fazer algo diferente, algo que seja maior. Então, nessa esteira, eu acabei aceitando esse convite e pensando em tudo que eu poderia fazer, todas as ideias que eu tenho, que eu poderia colocar em prática, a partir daquilo que a gente ouve aí nas ruas, ouve de quem vem me procurar na delegacia, com amigos, família, e o que a gente observa da nossa própria profissão. Então, foi basicamente isso que me fez aceitar esse convite e aí eu entrei de cabeça porque eu acho que comporta essa discussão, comporta esse espaço. Então é por isso que a gente está aqui, para plantar uma semente que eu espero que frutifique logo. E como é possível estar inserida num cenário como o de São Caetano do Sul? E a gente pergunta isso porque tanto o Anderson quanto eu, nós temos repetido isso aqui no Café com Fatos. São Caetano hoje é a cidade que parece que vai ter eleição daqui uma semana, que não é dia 2 de outubro de 2016. Pela velocidade das conversas nos bastidores, pelas movimentações intensas e principalmente pelo número de pré-candidaturas. São Caetano hoje ao lado de Santo André são as duas cidades que apresentam o maior número de pré-candidatos a prefeito. Mas a gente sabe que na política necessário grupo, tem a questão financeira que é importante, tudo ajuda a dar volume e estrutura para as campanhas. E em São Caetano tem um histórico de normalmente ser uma eleição polarizada entre duas forças. Como é possível romper essa polarização e apresentar uma candidatura nova, uma opção, algo diferente ao eleitor? Olha, eu acho que, na verdade, isso acaba sendo uma demanda, né, da situação atual. Realmente, a gente viveu polarização aí por várias eleições, mas eu acho que essa que se aproxima, ela vai ter uma característica completamente diferente. Porque realmente o que você vê nas ruas é uma insatisfação tão grande com o que está aí, né, que hoje abre um espaço, né, para quem pensa diferente, tem um novo olhar para a cidade, um novo olhar para os problemas da cidade, para a população da cidade. Eu acho que tem toda a condição de despontar uma terceira via, que não é nem aquelas duas que a gente tinha antigamente, né? Por isso que eu vejo essa possibilidade. Identifica esse espaço? Identifico completamente. Doutora Lucy, o que dá para fazer melhor em São Caetano? A gente sabe da sua atuação no dia a dia, mas a linha de frente, a prioridade das suas propostas será na área de segurança e a partir daí os outros projetos também. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, na área de segurança, a gente aquele assunto do dia a dia. Evidentemente que é onde eu tenho mais experiência, sim, onde eu vejo que é possível, sim, você fazer muita coisa melhor. Muita coisa melhor do que vem sendo feita. Não é uma crítica a quem está aí ou quem já esteve aí, mas é simplesmente dizer que nós podemos apresentar uma situação, podemos ver um quadro melhor, muito melhor do que está, com pequenas ações. Não vou dizer que é prioridade, porque a prioridade ela vem daquilo que você conversa com a população. E realmente hoje o que você identifica como prioridade para eles, nas conversas do dia a dia que a gente tem, é saúde. Né? Saúde, seguida ali da segurança, educação em terceiro lugar. Eu acho que são nessa ordem as prioridades. Então, como na minha área a gente identifica muito aquilo que pode melhorar, então eu acredito que nas outras áreas, pelo que a gente conversa por aí, também é possível fazer melhor. Muito bem. E a pergunta que o Julian, do Centro de São Caetano, fazia aqui para a gente é exatamente como delegada, né, se a linha de frente aí da campanha seria mesmo a segurança. Com a experiência que a senhora tem, evidentemente, mas como pré-candidata a prefeita, vai se cercar aí de especialistas para poder fazer um plano de governo para tocar a cidade, se o eleitor achar que é a senhora que tem que comandar a cidade a partir de 2017, claro, não é claro, isso? com toda certeza. Eu venho da segurança, né? Outros prefeitos vieram da saúde,
né? E eu acho que o administrador ele tem que ter essa visão ampla, né, de todas as questões. A segurança é onde eu entendo a questão que mais tem a ver comigo, e é, evidentemente, aquela que a gente realmente tem muito mais propriedade. Mas é lógico que a gente vai atacar todos os problemas e todas as questões de acordo com a sua devida prioridade. E doutora, onde a senhora encontra mais preconceito, se é que a senhora encontra preconceito? É no dia a dia, no trabalho da segurança pública, que todo dia, por ser mulher, parece que tem que se autoafirmar ou mostrar mais só pela questão de gênero? Ou ainda é na política, onde predominantemente os cargos são exercidos, infelizmente, pelos homens? E digo infelizmente que é uma diferença muito grande. São Caetano, hoje, dos 19 vereadores, temos uma cadeira com vereadora. São Bernardo do Campo, nós não temos nenhuma mulher vereadora. Santo André, temos 2 entre 21. Onde que encontra mais preconceito? Bom, na minha carreira, o que eu posso dizer é o seguinte, na polícia, não vou dizer que há um preconceito, né? Não é bem essa a questão, mas é o seguinte, as pessoas chegam numa delegacia e elas perguntam, eu queria falar com um delegado, né? Tem aquele estereótipo até. Só, tá falando com ele. Né? Então, pois é, eu falei, delegado não tem, pode ser uma delegada, né? Porque tem aquele estereótipo, aquela coisa de novela, aquele delegado bonachão. E, na verdade, nós rompemos com essa estrutura na polícia faz tempo, né? O problema que eu encontrava era o seguinte, era ter credibilidade. Porque as pessoas chegavam para mim, viam uma mulher e pensavam, nossa, mas será que essa Acho que o homem tem mais capacidade de resolver do que a mulher. Será que essa delegada vai dar conta do recado? Então, para mim... Coloca em dúvida a sua capacidade. Exatamente. Né? Então, para mim reafirmar, para ter essa credibilidade, eu tive que trabalhar o dobro. A reputação que eu tenho hoje dentro da minha função, perante os meus colegas e perante as pessoas que trabalham comigo, foi conquistada com muito trabalho. Né? E muitos deles me ajudaram, claro, né? É um trabalho de equipe, ninguém trabalha sozinho, eu também trabalho de equipe, mas foi um trabalho alcançado para provar que eu estava lá por um motivo. Na política, imagina que vai ser algo parecido? Na política, imagino que seja parecido, eu estou preparadíssima para provar. Não, vai ter que trabalhar o triplo. Mas não há dúvida que eu estou preparada para isso. E detalhe, trabalhar o triplo com metade do tempo, porque não serão mais 90 dias de campanha, e sim 45. Exatamente, mas nós estamos preparadíssimos para isso. Nós estamos com toda a garra, cada dia que passa as pessoas se juntam a nós, oferecendo apoio para a gente e para trabalhar por nós. Então eu acho assim, isso... maravilhoso, então, não tem e ousada, né? Porque a doutora Lucy já disse aqui, foi convidada várias vezes a ser candidata a vereadora. Mas disse, não, eu vou ser candidata a prefeita, eu quero ter a caneta na mão para decidir, né, Eu não gosto doutora? de pequenos desafios, eu já gosto logo de grande desafio. Não tem nada de pequeno, é grande desafio comigo, já estou acostumada. Então, a história da minha vida é a história do desafio. Então. É por isso que eu não tenho medo de nenhum. E aí o pessoal diz assim, doutora Lucy... nunca foi da política, aí vai ser candidata a prefeita por um partido pequenininho, o PT do B. Está querendo demais a doutora Lucy, mas pelo apoio que a senhora disse que está conseguindo, pode ser que essa candidatura surpreenda, né, doutora? Com certeza, nós procuramos fazer tudo diferente. Nós vamos provar que dá para fazer diferente, não é? Eu não tenho experiência política, mas quando eu passei no concurso também não tinha experiência para delegada. E hoje, modéstia à parte, eu acho que eu me tornei uma excelente delegada, pelo menos é o que dizem os meus colegas, os meus pares. E todo o trabalho que a gente desenvolve na cidade, né, reafirma isso. Na segurança, delegada Lucy, inclusive também uma pauta recorrente, inclusive demanda de ouvintes na apresentação do Jornal ABC na Rádio ABC, com Anderson, comigo. A questão da segurança pública parece algo muito intangível, muito distante, porque toda vez que a gente fala de responsabilidade, o morador não identifica e nem tem a obrigação de identificar o que cabe ao poder público municipal, o que cabe ao poder público estadual, o que é de um, o que é de outro, etc e tal. Mas normalmente a segurança, quando chega na prefeitura, olha, a responsabilidade da segurança é do Estado, mas a prefeitura faz além do que deveria fazer. A prefeitura tem uma secretaria de segurança, a prefeitura aluga viatura, a prefeitura paga combustível, que seria a responsabilidade do Estado. Igual agora a discussão em Santo André, a criação da taxa dos bombeiros. Teoricamente, por ser um policial militar, o Estado deveria arcar com toda essa estrutura. E tem alguns municípios que fazem isso e agora querem fazer isso em Santo André. Do ponto de vista da segurança de quem está no dia a dia, o que é possível melhorar entrando no poder público? É possível melhorar muita coisa.
Porque é o que eu digo, essa questão de que é responsabilidade do Estado, realmente, se você for lá na Constituição, está escrito lá, que a segurança pública é competência do Estado, tá certo? Só que essa questão se tornou de uma forma tão ampla que hoje o governante que vier com esse discurso, isso não é responsabilidade do Estado, ele está fadado ao fracasso. Não, muitas prefeituras, inclusive São Caetano, já criaram suas secretarias de segurança pública municipais. Exatamente. Né? E o próprio Estatuto da Guarda teve uma legislação nova do Estatuto da Guarda, já modificando até o papel da Guarda, que antes era, era restrita à vigilância do patrimônio público. Isso. Ou agora já tem uma atribuição um pouco maior. Exatamente. Né? E a Guarda entre nós não fazia sentido, né, doutora? Não faz nenhum sentido. Instrumentos de comunicação, com a velocidade das informações, tem que trabalhar em conjunto com o PM, com Polícia Civil, tem que todo mundo trabalhar junto. Sim, né? as pessoas não sabem direito qual é a atribuição de um e de outro, não sabem que, por exemplo, a Polícia Civil está encarregada da investigação, que o patrulhamento ostensivo é feito pela Polícia Militar, com o auxílio das guardas municipais. Mas eu acho que ninguém está a fim de ouvir conversa mole. Todo mundo quer saber o seguinte, eu quero segurança, não quero saber de onde vem. Entendeu? E é nisso que a gente identifica essa possibilidade de melhorar muito. Né? Porque as ideias que eu tenho, daquilo que tudo que eu observei durante toda a minha carreira nessa cidade, e como munícipe também, é que eu posso dizer que dá para melhorar e dá para melhorar muito. Doutora, a Alana, que está nos assistindo, mandou aqui uma mensagem exatamente perguntando sobre isso, sobre a sua avaliação a respeito do que está acontecendo hoje na segurança pública de São Caetano do Sul. O modelo que a atual gestão implementou na área está no caminho errado? O que a senhora mudaria efetivamente se estivesse no comando da cidade? Olha, há uma série de medidas que a gente pode tomar para melhorar a segurança pública. Eu diria que, assim, um aspecto primordial seria o monitoramento, porque hoje o que nós temos é um projeto que praticamente... Instalar câmeras por toda a cidade. O monitoramento por câmeras, eu acho que ele é importante, ele auxilia o trabalho bem feito. Se bem feito esse monitoramento, ele permite que você monitore a cidade e acione os policiais onde quer que eles estejam. Acho que isso é importante. Uma integração, especialmente em comunicação. As polícias, a Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil não se comunicam aqui da forma que poderiam se comunicar e da forma que deveriam se comunicar. E isso não acontece por quê? É falta de estrutura ou é falta de vontade? Olha, eu não sei dizer o que aconteceu exatamente, né? Nós tínhamos uma estrutura única, pelo menos entre Polícia Militar e Guarda Civil, que era 199, e não funcionava bem, e aí, de repente, com essa nova administração, parece que realmente foi extinta. E eu acho que é importantíssimo essa comunicação entre as instituições, porque ela consegue fazer o policial ter muito mais agilidade. Né? Então, mas a Guarda não conversa com a PM, é isso? Não consegue conversar com a PM? Não tem ferramental para conversar com a PM? Não conversa. A Guarda Municipal tem a sua... Atribuição? Não é questão de atribuição, não, é questão de comunicação. Equipamento. Ela tem a sua central, que é separada da Polícia Militar. Até porque da Polícia Militar está lá em Santo André, que é o Copom. Pô. Né? Não, mas com a tecnologia que a gente tem hoje, o avanço, não creio que seja uma coisa tão complicada assim você fazer dois sistemas conversarem, né, doutora? É verdade, é verdade. E até ia perguntar nesse gancho, Anderson, como é que fica a situação, por exemplo, tem uma reclamação muito grande da divisa, especialmente aqui em São Caetano, com a Delamare ali, divisa São Caetano e São Paulo. Então o pessoal é alvo de assalto, roubo lá e acaba vindo para São Caetano. Também não existe esse entrosamento, essa interação das autoridades competentes de segurança aqui de São Caetano com as autoridades competentes de São Paulo para buscar uma solução conjunta nesse sentido? Eu vejo que essa questão é uma questão que tem que ser tratada até em nível de secretaria mesmo. Eu acho que essa solução teria que ser buscada nesse nível. O poder público liderar esse processo. Sim, eu entendo que sim, que teria que ser por aí, né? Estrutura partidária, o PT do B está dando estrutura que a senhora gostaria, está contente no partido, por que aceitou o convite do PT do B especificamente? Vou explicar por quê, porque o PT do B é um partido pequeno na cidade
Mas as pessoas que compõem a executiva municipal realmente são pessoas assim na mais alta conduta ilibadíssima, pessoas realmente que têm cujos princípios estão alinhados. E você entra num partido assim e você é tratado assim, vamos dizer assim, no mesmo nível. É a primeira vez que a senhora se filia? Não, na verdade não é a primeira vez. Tá, já foi fiz filiada. parte, já fui filiada em outros partidos. Mas nunca foi candidata? Mas candidata nunca fui. Entendi. Então, por isso, porque se eu tivesse, por exemplo, e tive convite de partidos grandes para compor, mas eu achei que ali eu seria mais uma, né? E que eu talvez não tivesse a voz. E aí também no fim, eu entrar numa estrutura que não era aquilo que eu quero. Então, por isso que eu optei por um partido pequeno, né? Aí não vai ser problema. Eu acho que isso não vai frear a nossa caminhada. Doutora Lucia, aquela pergunta de praxe. Tem muita gente no meio fulano de tal colocou a pré-candidatura a prefeito, porque ninguém é candidato a vice, ele só colocou o nome para lá na frente ser vice. Existe a possibilidade da doutora Lucia abrir mão de ser pré-candidata a prefeita para adentrar algum outro projeto, ser vice em alguma outra chapa? Não existe essa possibilidade, até porque, assim, eu digo que eu tenho um projeto e para você levar esse projeto a fundo, né? Evidente que a gente conversa no partido, as decisões são tomadas em conjunto, ninguém manda mais que o outro ali, né? Mas o nosso projeto, para chegar como a gente quer, né? Os outros que se alinhem a gente. Eu não vou me aliar a ninguém. Porque o meu projeto é muito bom e eu pretendo levar ele, e o meu pessoal, nós pretendo levar ele sozinho. Aí, acreditando no projeto, acreditando na candidatura, e a gente agradece muito, porque o tempo é rápido e implacável, né? Assim como a campanha do ano que vem também vai ser curta. Tiro curto. Mas a gente quer agradecer muito a doutora Lucia Fernandes pela gentileza em atender o nosso convite nesse espaço que é democrático e que pretende trazer aqui todas as vozes para discutir São Caetano do Sul, para discutir o grande ABC como um todo para as eleições do ano que vem, alertando, como disse bem o Leandro, o eleitor. Não vai deixar para tomar decisão na semana da eleição, no dia da eleição. Na madrugada do dia 2. Pensa antes, já faz, compara direitinho. E a doutora Lucia esteve aqui, tenho certeza voltará ao longo do ano que vem, quando a campanha também esquentar ainda mais. Obrigado pela presença e pela gentileza, doutora. Grande abraço, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite, estarei sempre à disposição de vocês para debater ideias, para debater projetos, né? E quem quiser conhecer um pouco da minha vida, um pouco daquilo que eu fiz, por exemplo, na polícia, pode até, tem uma página no Facebook, Delegada por Lucy, favor. Delegada Lucy, só colocar lá no Facebook, Delegada Lucy com Y, que ali vai poder acompanhar um pouquinho do nosso trabalho, das nossas ideias, e estamos aí. Pronto, É isso aí. já vai interagindo. É isso mesmo. Vamos para o intervalo, gente? Vamos um break rapidinho aqui no Café com Só Fatos. tomar um café. Daqui a pouco a gente continua falando de política, só que vamos mudar de município. Vocês vão saber já qual é o município. Tchau, até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Tem gente que dá um pouquinho do seu tempo para ajudar quem nem conhece. Os mesários voluntários também fazem isso por milhões de brasileiros. E se você tem mais de 18 anos, também pode ser um deles. É só se cadastrar no seu cartório eleitoral ou acessar o TRE do seu estado em justiçaeleitoral.jus.br. Olá, amigos, estamos de volta aqui, Café com Fatos, toda quarta-feira, com muitos fatos, literalmente. Primeiro bloco, tivemos a oportunidade de ouvir, de apresentar ao eleitor a pré-candidatura da delegada Lucy Fernandes, ela que é o nome colocado pela primeira vez no cenário político eletivo na cidade de São Caetano. Já tinha uma história partidária, mas agora pela primeira vez se coloca na rota majoritária. E agora nós vamos pegar a Pereira Barreto, a Dom Pedro II, saindo de São Caetano do Sul para Santo André. E neste momento recebemos em nossos estúdios também com muita alegria o vereador Ailton Lima, que é pré-candidato a prefeito em Santo André pelo Solidariedade e que também preside o partido na cidade andrense. Ailton, obrigado pela gentileza mais uma vez da entrevista. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Anderson. Segunda ou terceira vez que participo do programa aqui, fico muito feliz em ser chamado. É sempre um espaço importante para nós vereadores, né? Eu digo que o vereador, principalmente em cidades como as nossas, precisamos muito de espaços para demonstrar aí um pouco do nosso trabalho, trajetória política, planos para o ano que vem. Estamos dispostos aí, né? Hoje é um dia que nos pega de surpresa aí, o noticiário. Aliás, com tristeza, viu, Nunca Leandro? antes na história desse país? Nunca antes, tanta gente preso, né? Pois é, mas senador, eu não fico feliz, não fiquei feliz. Tá muito vergonhoso, tá muito triste para o país. Eu acho que perde todo mundo, perde a República nossa, o descrédito total. E hoje eu, como detentor de mandato, não dá para se alegrar, não dá para me alegrar com uma situação dessas aí, infelizmente. É uma pena. E agora, até iniciando da mesma forma que nós iniciamos com a doutora Lucy, Ailton, nós temos hoje um cenário semelhante em São Caetano e Santo André no que diz respeito ao número de pré-candidaturas colocadas. Um número bastante alto, um número expressivo. A gente fazia conta que 8, 9 pré-candidaturas colocadas. E em Santo André, entre as pré-candidaturas, temos a do Solidariedade, capitaneada aí pelo seu nome. A que se deve esse interesse na disputa majoritária e mais? Acredita que o cenário tende, numa das raras oportunidades, a romper aquela história de polarização simplesmente? O nome da situação, o nome da oposição, normalmente o atual e o ex-prefeito se degladeiam entre eles e os outros ficam observando o cenário. Por conta deste afastamento da população à classe política, acredita que a terceira via ou os nomes novos que nunca disputaram a raia majoritária pela primeira vez terão chance efetiva de participar intensamente do debate? Leandro, eu acredito intensamente em tudo isso, acredito piamente nessa possibilidade. Santo André, para o ano que vem, o desenho que se tem mostrado é de possibilidades para que o eleitor tenha múltipla escolha lá. Infelizmente, esse ping-pong que vem sendo jogado aí há muitos anos é prejudicial para a cidade. Haja vista aí, a cidade tem 30 anos que você não vê nada de desenvolvimento. Então, toda polarização, né, todo cara coroa, eu acho que não se ganha, o município perde bastante. As candidaturas postas aí, tem muitas candidaturas com boas qualidades, novidades aí, entre elas eu quero, claro, acrescentar o meu nome aqui, através de Solidariedade. Mas tem aí o Luiz Zacarias, tem o Dr. Fábio Picarelli, tem o Paulinho Serra. Quer dizer,
será um ano, em se mantendo essas candidaturas aí, será um ano que o eleitor termina ganhando. Muito embora eu estou torcendo aqui e trabalhando muito para uma junção de bloco, que por enquanto as candidaturas eu estou vendo muito projeto isolado. Inclusive a minha, nesse momento, necessita de que a gente componha um pouco mais. Nós temos buscado aí uma parceria com o próprio PTB, do Luiz Zacarias, temos buscado uma parceria com o DEM, que hoje está capitaneado pelo Fernando Marangoni, presidente, também deve ter a adesão aí do Dr. Fábio Picarelli. Nós estamos buscando aí construir um bloco verdadeiro de oposição. Isso traria para a cidade uma possibilidade de uma candidatura leve. Eu digo que é uma candidatura que não precisa passar a eleição toda se explicando, porque muitas outras aí terão que se explicar e bastante. Então, as conversas estão muito bem. Nós temos em São Paulo, nos diretórios, aval para que essa construção aconteça aqui em Santo André. Então vai depender de termos juízo aí. Eu, o Dr. Fábio, o Zacarias, a gente tem conversado bastante, nos respeitamos muito e queremos muito caminhar juntos nesse projeto. Com isso, com certeza, o eleitor fica com excelente opção de mudança de verdade, que ninguém aguenta mais o que está aí. Então, eu me coloco como novidade, sou um vereador de segundo mandato, nos destacamos bastante, ganhamos muito voto, tivemos uma adesão muito grande, o mandato está mais do que comprovado e aprovado pela população, e isso nos coloca em condição de disputarmos a prefeitura aí o ano que vem. Bem, claro que a campanha ainda não começou, está longe de começar, não é? Mas a efervescência política, os bastidores com temperatura alta. Mas eu acho que para quem nos assiste já é o momento, e nós temos pregado isso aqui, Ailton, telespectadores, meu caro Leandro Amaral, a gente sempre fala o seguinte: o pessoal tem que se ligar naquilo que é o roteiro político do pré-candidato, a história, as afirmações, as propostas. Não estamos em campanha, mas ao mesmo tempo já temos que começar a separar o joio do trigo e ver com quem a gente se identifica mais, para não deixar essa decisão tão em cima da hora para outubro do ano que vem. Claro, não tem plano de governo pronto, mas tem as suas ideias, tem aquilo que você já construiu nesses 2 mandatos como vereador na cidade de Santo André. A cidade tem um orçamento dos maiores do estado, mas não consegue ter dinheiro para investir. Qual é o segredo? O modelo de gestão tem que mudar, porque a gente percebe uma dependência cada vez maior do município de Santo André, e não é só de Santo André, dos demais municípios da Grande São Paulo, do dinheiro federal, do dinheiro estadual e do dinheiro externo. É possível a gente voltar a investir com dinheiro próprio? Afinal de contas, o cidadão de Santo André paga muito imposto, não paga? Demais, e tem projeto lá, inclusive, para, em alguns casos, aumentar os tributos na cidade. Vai criar tributo novo, né? Nós estamos discutindo muito isso lá, com bastante cautela. Né? Santo André, que já é e já foi taxada aí a capital nacional da indústria da multa, né? A capital nacional do exagero no IPTU. A gente tem que tomar bastante cuidado. Mas com relação a investimentos, Anderson e Leandro, o que eu vejo, né? Eu sou o dono de uma pequena empresa no município em que a gente vem suando muito nos últimos 10 anos para nos manter em pé. Coisa que todo empresariado está fazendo, coisa que toda dona de casa está fazendo, só que você não vê o gestor público fazendo isso. Até porque, infelizmente, na questão do voto, né, a escolha, muitas vezes o currículo não é levado em consideração. O brasileiro ainda tem um voto muito emocional, um voto adquirido através de uma boa propaganda ou então de negociações com lideranças de votos e tal, as pseudo-lideranças. Isso termina influenciando e trazendo, às vezes, para o poder público o não gestor, que às vezes tem ali a vaidade de achar que sabe tudo. Hoje, por exemplo, eu estive na Associação dos Engenheiros, lá em Santo André, conversando lá com o presidente, é o Luiz Moretti, e ele nos convidou para uma palestra lá e eu disse para ele o seguinte: olha, eu gostaria de vir aqui ouvir vocês, os engenheiros da cidade, né? Não tenho nada para dizer nesse momento, porque não sou especialista em tudo, né? Tem candidatos aí que quando viram candidatos, eles viram verdadeiros deuses, né? Conhece tudo, todos os problemas, vão melhorar tudo. Eu não acredito dessa forma, acredito em plano de governo muito enxuto, alguma coisa que seja factível, possível de realizar. E ele falou: puxa vida, graças a Deus, até que enfim alguém que quer vir aqui nos ouvir, porque a maioria de políticos que vêm aqui só querem falar. Então já muda um pouquinho esse viés. Com relação a investimentos, primeiro, Santo André perdeu demais quando trocou a matriz de investimentos da cidade, a matriz geradora de riqueza, que foi dar um pé, desculpa o termo chulo, dar um pé na bunda das indústrias, tá? Eu peço perdão novamente
por esse termo, mas é isso que aconteceu, com a política equivocada, já na época do ex-prefeito Celso Daniel, expulsamos todas as indústrias que pagam melhor salários do que comércio e serviço, têm maiores benefícios, tá certo? A Avenida Industrial hoje está deserta, virando lá um cemitério, um dormitório, coisa que nós tivemos Black Decker ali, Pierre Sabi, Fichet, IAP, Nordon e tantas outras companhias ali, estávamos hoje fazendo alguns cálculos ali, possivelmente perdemos ali quase que uns 20 mil empregos. Isso significa quase que 80 mil pessoas beneficiadas diretamente. Essas pessoas hoje estão caindo na rede pública de saúde, porque a indústria ela paga melhor, dá convênio médico, o comércio e serviço dificilmente consegue competir com a indústria nesse sentido. Então, acredito primeiro, a gestão tem que ser feita e tem que haver corte na carne. Estava conversando com um representante do governo na tarde de segunda-feira, com relação ao aumento de tributos, falei, escuta, mas quando que o prefeito, quando que o governo vai demonstrar que está cortando na própria carne? Diminuindo o número de comissionados, trazendo economia na gestão de saúde, na gestão da educação. Eu não vi nada até agora. Não vimos na administração anterior, não vi nessa administração, não vi nenhuma novidade gerencial administrativa. Então, tem muita gordura que dá para se queimar aí, que dá para tirar. Creio nisso. Uma outra coisa, a cidade não tem mais dinheiro, Leandro e Anderson, porque não se tem projetos. Porque hoje existe a possibilidade, sim, de governo estadual mandar dinheiro para o município, dinheiro do governo federal, tem os fundos lá para isso, mas para isso dá trabalho, né? Primeiro, tem que ter capacidade gerencial, fazer bons projetos e depois esses projetos vêm carimbadinho, né? São muito controlados. É por isso que às vezes os políticos não querem fazer isso. Eles querem o dinheiro solto, né? Para gastar como queiram. E quem quer trazer dinheiro carimbado, ele tem muita responsabilidade, Tribunal de Contas em cima. Eu não tenho medo disso. Não tenho medo disso. Uma outra ferramenta é parceria público-privada. A saída também está por aí. Então nós vamos precisar fazer um novo gerenciamento para a cidade, trazer de volta as indústrias, criar uma política de atrativos fiscais para que novas indústrias se instalem, tá certo? E fazer de Santo André o celeiro que já foi a esquina do desenvolvimento no ABC. Creio dessa maneira, acho que é muito possível, estou muito entusiasmado para isso, preparando o quadro técnico para isso, porque não tenho competência de fazer isso sozinho, tá certo? Então, temos que ter humildade, não sou Deus, não tenho conhecimento em todos os assuntos não, mas a gente tem que ter capacidade de ajuntamento e de agrupamento, trazer pessoas com capacidade para isso. Isso nós já estamos fazendo. E Ailton, na sua avaliação, neste cenário pré-eleitoral colocado em Santo André, com as denúncias envolvendo o Partido dos Trabalhadores e a crise que existe na política, especialmente com o PT. A eleição ano que vem em Santo André, ela vai ser o tom PT e anti-PT? Olha, eu tenho convicção absoluta disso. Tenho convicção. Tanto que o nosso trabalho hoje, né, de planejamento estratégico, nós precisamos chegar a segundo colocado no primeiro turno. E aí depois não tem jeito. É toda a cidade aí, ou 70% que não quer mais o PT, tá certo? Acho que será uma eleição de segundo turno, se for no nosso caso. Difícil dizer já ganhamos e tal, não existe isso na minha vida, eu nunca consegui nada fácil. As eleições que disputei, todas elas com bastante dificuldade, mas com muito empenho. Mas eu entendo que será feito um debate dessa forma. Quem não quer mais o PT não está dando para suportar, gente. Infelizmente, todos os dias mais notícias, e eles continuam fazendo bobagem, gente. Eu nunca imaginei que o Delcídio Amaral fosse pego numa coisa infantil dessa. É quando a pessoa entende que o Estado é dele, ele se apropriou, não tem punição para ninguém, vai terminar tudo em pizza. Eles ainda continuam acreditando dessa forma, é impossível. Então estão zombando do judiciário, estão zombando das pessoas de bem e vão pagar um preço muito alto o ano que vem, que eu acho que vai ser uma boa limpeza aí, não só em Santo André, como no ABC, eu vejo a mesma dificuldade, acho que o Marinho lá vai ter dificuldade, o Donizete vai ter dificuldade, Diadema, não sei, o Felipe lá está todo enrolado, e no Brasil afora. Vê a possibilidade do PT não passar para o segundo turno? Eu já tenho ouvido muito isso, mas eu gosto de ser conservador. Eu acho que aí é muita felicidade, é muita alegria para uma coisa só. Eu acho que eles estarão no segundo turno, sim, e a gente tem que se preparar para enfrentá-los lá no segundo turno. Eu tenho que ter, no mínimo, respeito com o concorrente, com o adversário. O PT ele não é uma pessoa, não é uma candidatura de uma pessoa. Ele é um sistema, né? É orgânico. Aliás, em alguns casos eu digo que, me perdoe aí, né, tem petistas que a gente se dá bem, conversa e tal, mas eu costumo dizer na Câmara lá que parece uma praga de gafanhoto, por onde passa deixa tudo devastado. E eles vão ter que responder isso ano que vem, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas dizer e zombar aqui, ou menosprezar, dizer que nem para o segundo turno eles vão, muito embora eu estou ouvindo muito isso de gente que entende bastante de política e que faz boas análises.
mas eu prefiro acreditar que eles estarão no segundo turno. Aliás, se eu pudesse escolher um adversário, eu gostaria de concorrer contra o PT no segundo turno. Pois é, o embate é duro, a gente sabe, você nunca fugiu dos debates, é uma das suas características mais importantes na Câmara Municipal. Foi líder do governo Aydin, né, na gestão passada, e agora no Solidariedade, também nesse embate com os vereadores petistas. Na tua avaliação, correndo a cidade, 24 horas por dia, vereador, 7 dias por semana, não tem horário, atendendo a população, verificando dia a dia, onde é que a gestão atual erra mais e onde é que o Ailton Lima, prefeito, começaria a mexer para modificar o quadro que você verifica não é bom na sua avaliação, Ailton? Ô Anderson, eu percebi duas coisas semelhantes, tanto no governo Aydin quanto no governo Grana. Os primeiros 2 anos e meio, eles ficaram, deixa eu usar um termo aqui, envaidecidos ou embebecidos com o poder, e eu vi assim uma não atuação gerencial. Isso tem um custo devastador para a cidade e para eles também. O Aydin delegou completamente o governo dele, todos nós sabemos disso. Ele delegou completamente, ele não quis tomar decisão nenhuma durante 2 anos e meio. Depois, quando chega no final, que a água bate, né, aí vai tentar correr. O prefeito Grana, com todo o respeito aí que tem aí, carinho por ele, via acontecer a mesma coisa. Fica aquele ensoberbecimento, né, de quem chegou, todo mundo batendo nas costas, todo mundo dizendo, olha, você é o prefeito, você é o cara, e as pessoas se deixam levar por isso e não fazem gestão. Então não foi feita gestão nenhuma. Penso eu, chegando na prefeitura, Leandro e Anderson, o trabalho começa, eu já estou trabalhando, eu já estou de cabeça quente. Hoje eu passei das 15 horas até as 18h30 mais ou menos, com um grupo de trabalho, já pensando nos desafios que teremos na área da saúde, nos desafios que teremos na área de mobilidade urbana. Eu já estou perdendo o pouco do cabelo que eu tenho, porque eu sei que será trabalhoso. E deve ser assim que um gestor público tem que pensar. Então não vai ser moleza, não vai ser fácil, serão horas e horas de dificuldade da gente trazer para a cidade uma gestão empresarial. Eu penso que o gestor político é o candidato da vez daqui para frente. Não dá mais para ter aqueles políticos ou bonachões ou populistas, aquele que está de bar em bar, né, tomando uma cervejinha com o outro está batendo papo na casa de uma vizinha lá. Não dá mais para isso. Tem que ser eficiente. A figura de um gestor eficiente hoje é o que o povo está querendo e o município não aguenta mais que seja diferente disso. Então, é trazer ferramenta de gestão e isso é possível, viu? Eu tenho certeza absoluta de tudo que a prefeitura gasta. Eu sei que ela gasta muito mal. Ela gasta muito mal. Tudo que vai para o poder público custa muito mais caro. A gente tem o benefício de comprar por volume. E eu vendo gráfica, se você me compra lá 5 mil folhetos é um valor. Se você me compra 100 mil folhetos, o custo unitário cai muito mais. O município ou o poder público, ele tem essa prerrogativa de comprar muito mais por volume e paga mais caro. Paga mais caro do que a iniciativa privada. Eu compro um pente na iniciativa privada por R$1, a prefeitura compra 100 mil pentes pagando R$2,50. Isso precisa acabar, gente. Essa festança toda aí, ninguém está mais aguentando. A nossa cidade, inclusive. Só para atualizar uma informação aqui, Anderson, Ailton Lima e caro telespectador, um encaminhamento importante. Nós havíamos dito aqui, há poucos minutos, que o presidente do Senado, Renan Calheiros, havia deliberado, e essa era uma prerrogativa da mesa diretora, que a votação seria fechada sobre o destino do senador preso hoje pelo Partido dos Trabalhadores, Delcídio Amaral. Só que depois, o Renan Calheiros deu uma de Pilatos, decidiu lavar as mãos e falou, a decisão é da mesa diretora, mas eu quero ouvir o plenário. E o plenário deliberou que a votação será aberta. Opa! Então, neste momento, Novos o Senado tempos, votando tempos. e os senadores tendo que expor publicamente sua definição. Então, pelo menos uma luz no fim do túnel de democracia, já que foram eleitos e são representantes públicos, nada mais do que justo do que ser transparente na votação. Que bom. Aliás, Leandro e Anderson, a votação secreta é uma vergonha que o país vem carregando há quantos anos? Até quando? Né? Isso já devia ter sido abolido na Constituição, inclusive, de 88. Deveria ter sido proibido. Porque se somos escolhidos ali, as pessoas que votaram, elas querem saber do nosso posicionamento. Né? Estamos protegendo só porque é amigo, porque é colega. Eu tenho certeza que o Delcídio, como pessoa, como figura humana ali,
deve ter muita gente chateado, porque me parece que ele fazia um papel ali de bom moço ali, Líder do governo. conversava muito bem com os demais partidos e tal. É uma tristeza para o país ver um cidadão desse terminar preso, né? O mercado financeiro está triste hoje por causa exatamente dessa característica do Delcídio Amaral de ser um bonachão, gente boa e tudo então, mais. Né? Nisso eu acho que há uma perda para o país, há uma perda. Mas seria uma perda muito maior, uma votação secreta, tá na cara, né? O resultado. E aí, só para comentar, porque tem portais aqui transmitindo minuto a minuto. Garibaldi Alves Filho, que é do PMDB, Partido da Base Aliada. Político novo, começou agora. Diz que o seguinte: não há um senador que possa dizer que foi alvo de grosseria de Delcídio. Pelo contrário, no entanto, ferindo o meu coração, foi de cortar o coração que dei o voto sim. Agora eu pergunto, um senador como esse votaria sim se fosse secreto? Claro que não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Olha, tem luz no fim do túnel, sim. Ainda bem. Eu acho que a impunidade no Brasil, ela caminha para que a gente crie instrumentos para que ela diminua. É difícil você acabar com corrupção, corrupção existe no mundo inteiro, mas o que está havendo no Brasil é o exagero dos exageros dos exageros. Então é o que eu estava dizendo, uma xícara aí que se paga R$1, no poder público está se pagando 5, 6. Ninguém aguenta, ninguém tolera isso. Acho até o brasileiro muito tolerante com corrupção. Né? Mas hoje com a economia ruim, que é o custo da corrupção acumulada aí nos últimos anos, então está doendo no bolso. Inclusive dos mais pobres, daqueles que festejaram a compra da geladeira, do liquidificador, da batedeira. Ele hoje está vivendo desemprego. Ou seja, a farra acabou a farra. E aí nos prognósticos mais otimistas aí, nós vamos vencer ainda um ano que vem de dificuldades. Isso me preocupa, porque eu sou gerador de emprego também no município e está muito difícil para todos nós. Então, vamos ver o que acontece aí. A gente espera, né, como brasileiro, que no final a capacidade do povo em si de ser empreendedor, né, de ser positivista, de ir para o consumo, de atender um apelo popular, muito trabalhador, muito organizado, que isso traga alguma facilidade para que a gente saia da crise econômica, financeira e moral que temos vivido até hoje. É isso. Falando em gestão, falando em recursos, né, aproveitando a pauta quente aí da discussão, vota a favor ou vota contra a taxa dos bombeiros, o projeto que chega à Câmara? Aliás, que já chegou. Rapaz, nós tivemos com o Corpo de Bombeiros lá, é interessante, eu faço uma defesa. O Corpo de Bombeiros hoje, sem dúvida nenhuma, em serviço público, é o melhor serviço público no país. Credibilidade, nota 10. Credibilidade total. Tá? O comandante esteve nos passando, a prefeitura, ao invés de mandar lá, ela dota 2 milhões para mandar, ele tem que pagar comida, isso e aquilo. Hoje ele tem que sair com o chapéu na mão. A prefeitura de 2 milhões manda 500 mil reais. É justo que o Corpo de Bombeiros tenha valores para que eles mesmos administrem. Eu só entendo que a taxa, do jeito que está, ela não passa. Do jeito que está, ela precisa ser rediscutida. Mas eu não sou contra e assumo aqui o ônus, que eu acho que o Corpo de Bombeiros pode ter ali, junto ao valor do IPTU, talvez R$10 ali por ano. Mas o que está de errado agora, Ailton? Não, porque a taxa está alta. Começa no mínimo lá com R$38 ali em FMPs. Eu acho que dá para estudar alguma coisa menor. Mas é compulsória ou ela é Ela seria compulsória. Não, ela seria, da maneira como está o projeto, né, ela é compulsória. E nós vamos trabalhar um pouco mais. Eu entendo que os bombeiros eles precisam ter a gestão financeira, porque hoje está numa questão vergonhosa. Mas quem cuida de bombeiro não é o governo do Estado, Ailton? Que também não cuida, né? Deveria. Também não cuida. O recurso deveria então, vir do olha governo do só, Estado. a população às vezes não sabe disso. O governo do Estado paga apenas o salário. Lamentável. A prefeitura paga as instalações, o prédio público é da prefeitura, a alimentação é da prefeitura, quer dizer, é um convênio entre Estado e prefeituras. Eu acho lamentável. Acho que o governador do Estado deveria ter vergonha nesse sentido e deveria custear completamente o serviço. Mas como não faz isso aí, e a gente está vendo aí o Corpo de Bombeiros sendo sucateado com poucas viaturas, elas só têm dinheiro para quando quebram, não tem dinheiro para manutenção preventiva, não tem dinheiro para investimentos novos. Então acho que a gente deve chegar no meio termo lá e achar talvez R$10 por domicílio. Nós somos 200 mil domicílios hoje na cidade de Santo André. Se multiplicar por R$10 ou por R$12, daria R$1 por mês no IPTU de cada um de nós. Eu acho que é alguma coisa decente, que não vai modificar a economia de uma família, R$1 a mais por mês, e nós teremos um Corpo de Bombeiros sem ficar precisando pedir esmola, que está muito vergonhoso esse papel na nossa cidade. E isso não é só em Santo André, viu? Em outras cidades está do mesmo jeito.
Isso. A taxa discutida agora em valores reais para o cidadão entender, Ailton, porque chegaram a falar que seria de R$40 por ano, levando-se em conta um apartamento, uma casa de 100 metros quadrados. A referência é mais ou menos essa? Mais ou menos isso, R$38 aproximadamente, e chegando ao máximo em 5 mil FMPs, que multiplicado por 3 dá mais ou menos uns 15 mil. Então acho desproporcional um cidadão que tem uma casa de 100 metros pagar lá R$30, R$40 e uma Braskem da vida, uma Bridgestone, uma Pirelli, pagar 15 mil. A relação aí eu acho que está inversa. A gente talvez tenha que melhorar um pouco em quem pode pagar mais e diminuir um pouco do pobre. E aí tem mais uma coisa também, né? Nós temos o seguinte, uma outra coisa errada. Nós temos uma casa de 100 metros lá na periferia da cidade, onde tem lá um aposentado, e temos um apartamento hoje no bairro Jardim de 70 metros. Um vale 500 mil, o outro vale 100 mil reais. Não dá para tratar igual. Não dá para tratar igual. Então o projeto precisa sofrer melhorias, nós vamos apresentar algumas emendas, mas desde já eu tomo uma posição aqui, se for R$1 a mais por parcela de IPTU no mês, R$12 no ano, vezes 200 mil domicílios nossos já na ajuda cidade. bem, né? Mas entra bastante. na ordem do dia já desta quinta, da próxima semana? Eu acho que será adiado. Já entrou na ordem do dia ontem, tá? Já entrou na ordem do dia, foi adiado e será adiado até a gente votar algumas emendas ou o prefeito retirar e resolver pagar o que ele deve também ao Corpo de Bombeiros. Bom, e aqui o relógio passa rápido, Acabou, voando. Acabou. Ailton Lima, mais uma vez, vereador em Santo André pelo Solidariedade, pré-candidato a prefeito, atualizando as informações, participando aqui conosco. E assim como os demais protagonistas do cenário eleitoral do ABC, com certeza estará de volta aqui conosco para falar mais sobre esse ambiente, neste momento ainda pré, mas no momento oportuno como candidato também. Ailton, obrigado pela entrevista. Leandro, obrigado. Anderson, muito obrigado ao programa Café e Fatos aí. Parabéns, aliás, por essa dupla tão trabalhadora aí. E, aliás, vocês se destacam no jornalismo político da região, né? Todos os políticos com quem a gente conversa, de oposição ou de situação, respeitam o trabalho de vocês. A gente brinca que você não muito. pode falar que é Batman e Robin, o resto pode falar à vontade. Dois Batman. Tem outras duplas por aí também. Mas um grande abraço a todos, a você que nos acompanha. Obrigado à direção da Web TV São Caetano aqui. Agradeço bastante o espaço e a oportunidade de poder dialogar um pouquinho aqui com a população que nos acompanha. Um grande abraço. Vambora. Na semana que vem a gente volta, se Deus quiser, sempre às quartas, ao vivo, 8 da noite. Dá para acompanhar em horários alternativos, dá para você entrar no canal do YouTube da TVSC, dá para assistir a gente quando você quiser. Grande abraço, até semana que vem. Tchau. Deus quiser.